E hoje o nosso tema aqui no Eu Nascia podcast é longevidade saudável. Aliás, se você ainda não curte o nosso canal, não esquece de clicar aqui, inscreva-se no nosso canal. É o canal onde a gente conta tudo sobre a comunidade da Companhia Atlética. A gente fala sobre os alunos, sobre os professores, os parceiros, os personagens, os projetos, enfim, tudo que rola na comunidade e nos bastidores você fica sabendo por aqui. Para falar sobre longevidade saudável, nós trouxemos hoje uma das pessoas na rede da Companhia Atlética que mais entende do assunto. Eu tenho o prazer enorme de receber aqui a Cris Peixoto, que está conosco desde a inauguração da unidade Anália Franco, há 25 anos. E ela tem toda uma carreira e os estudos dedicados para o envelhecimento, para lidar com pessoas que já estão na faixa dos 60 mais, 65 mais, e que já tem aí uma série de características diferentes que requerem um treinamento específico. Cris, prazer enorme receber você aqui no nosso podcast. Tenho certeza que vai ser um dia muito rico de informação, porque a gente não podia estar com pessoa melhor. Eu agradeço demais o convite aqui em casa, né? A Companhia Atlética é a minha casa, meu primeiro trabalho depois da formação, então estou muito feliz de estar aqui. Cris, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória nesse estudo do envelhecimento. Você tem várias especializações, mestrado, enfim. Conta da sua formação e como que você foi caminhando, né, para essa especialidade. Comecei no último ano de faculdade, fazendo educação física, entrei na faculdade apaixonada pela dança, mas na faculdade eu tive o privilégio de ter uma disciplina só pensando em envelhecimento. Uma disciplina de 1 ano, com metade do ano teórica e metade prática, onde eu pude olhar as pessoas que eram atendidas ali pela atividade, pelo programa, desenvolvido pela professora doutora Silene Okuma, e lá eu percebi a transformação que a atividade física fazia na vida daquelas pessoas atendidas. E na época, eu não tinha interesse em trabalhar com a pessoa mais velha, eu achava que eu não tinha o perfil, veja bem, mas acabei me apaixonando por esse poder, esse impacto que a atividade física causa, principalmente no adulto maduro, na pessoa idosa. Então, dali, da graduação, eu decidi que eu ia dedicar a minha vida profissional, o meu estudo para essa área. E, aliás, na época, a gente está falando do século passado, né? Ainda era 1999, não existia muitos programas, não se falava tanto nessa importância de pensar o planejamento da longevidade, o envelhecimento saudável e ativo. Na época, tudo ainda era uma perspectiva para o futuro, mas eu ali já estava completamente tomada por essa missão de contribuir com a saúde das pessoas mais velhas. E dali eu comecei a estudar, fiz uma pós-graduação específica que não tinha ainda na área, mas era sobre postura. Depois eu comecei, já trabalhando na Companhia Atlética, no departamento de musculação, observar as pessoas mais velhas, as comorbidades que apareciam. Comecei a estudar mais especificamente como ajudar essas pessoas com algum comprometimento articular. E futuramente fiz um mestrado, estudando o comportamento sedentário, e a grande pergunta era: se a atividade física faz tão bem e faz tanta diferença nas pessoas, por que tanta gente ainda é sedentária? Então essa pergunta me inquietava, e essa inquietação fez com que eu buscasse conhecimento acadêmico, e depois disso eu só trabalhei com pessoas 60 a mais, e desenvolvi um método de trabalho que estimula a parte cognitiva como um grande diferencial, e cheguei no doutorado. E aí, no doutorado, na Faculdade de Medicina da USP, eu estudei mais as questões ligadas à cognição. E estou aqui contribuindo com o programa Platinum desde então. E quanto, né? E quanto que a gente consegue contribuir com a qualidade de vida dessas pessoas. Cris, falando especificamente sobre envelhecimento saudável, né? A gente sabe que já a partir dos 50, 60 anos existem vários declínios que são previstos e são acentuados, em especial naquelas pessoas que não praticam atividade física. Então, com toda a sua experiência esses anos todos, quais são os principais pilares do treinamento de uma pessoa que já está num processo de envelhecimento há muitos anos?
Essa é uma pergunta maravilhosa. Se a gente pensar em pilares do envelhecimento saudável, a gente vai falar de sono, vai falar de alimentação, vai falar de relacionamentos saudáveis, de propósito de vida, de você ter um porquê de viver, mas focando no treinamento físico, na atividade física, que com certeza é um grande pilar para o envelhecimento saudável e ativo, nós precisamos pensar nos processos que sofrem com perdas ao longo do processo de envelhecimento. Então, seria o quê? A gente tem sistemas orgânicos, o sistema nervoso, nós temos o sistema muscular e ósseo, o sistema cardiovascular, cardiorrespiratório. Todos esses sistemas orgânicos, obviamente, sofrem, né, um efeito deletério, um efeito de perda ao longo do processo de envelhecimento, que, ao contrário do que muitos imaginam, não começa aos 60 anos. Na realidade, fisiologicamente, a gente se desenvolve até os 25, a gente pode ter um certo platô até os 30, mas a partir daí, tão cedo, nós já começamos um processo de perda, que é gradativa, que a gente não percebe, mas que se acentua depois a cada década de vida, chegando nos 60 anos com um pouco mais de velocidade. E claro que tudo isso, esse ritmo de perda, depende do quanto a gente previne a perda, do quanto a gente estimula. Então, eu preciso, sabendo que todos os sistemas orgânicos sofrem com o processo de envelhecimento, eu preciso estimular de maneira especial, de maneira ótima, cada um deles. Então, eu preciso incluir no meu programa de treinamento exercícios cognitivos, estimulação cognitiva, exercícios de força, exercícios que gerem um impacto gradativo e bem administrado por um profissional que te oriente nos seus ossos, para que você consiga preservar a sua massa óssea e também que você estimule sua resistência cardiorrespiratória. E tudo isso pensando em aprender, porque afinal de contas a pessoa adulta, ela só consegue fazer algo de maneira permanente e regular quando ela sabe o porquê ela está fazendo tudo aquilo. Cris, eu vejo que, de maneira geral, as pessoas entendem e ouvem falar muito de sarcopenia, a perda de massa muscular que acontece ao longo dos anos, né? Como que se dá esse processo e o que a gente consegue fazer para recuperar ou pelo menos para manter essa massa muscular através da atividade física? Como que é o direcionamento dos programas visando a diminuição, né, dessa sarcopenia, dessa perda de massa muscular? Primeiro, é bom esclarecer que a sarcopenia ela é uma condição que afeta demais a independência física, a autonomia da pessoa. E ela já é considerada uma questão patológica, então não faz parte do envelhecimento natural. Uma pessoa que já chega num estágio de sarcopenia já teve uma perda de tamanho, de número de fibras musculares que compromete com certeza a qualidade de vida dela. Então, como a gente previne isso? Como a gente evita que a pessoa chegue a viver muito e sofra com esse problema? Ela precisa estimular a sua massa muscular através de exercícios resistidos e exercícios de força. Existe uma crença para muitas pessoas de que eu estou envelhecendo, então eu preciso fazer um exercício leve, né? Eu preciso fazer um exercício de baixo impacto, eu preciso fazer um exercício ligado à terceira idade. Mas, às vezes, esse conceito, ele não considera que a gente precisa partir de um ponto, de onde você está agora. Se você é uma pessoa sedentária, você vai iniciar respeitando esse seu estágio inicial e, aos poucos, gradativamente, vai subir esse degrau, que envolve estimular seus músculos cada vez com mais intensidade, com um volume maior, com exercícios que te permitam trabalhar os seus movimentos do dia a dia com segurança, que permitam que você tenha uma proteção articular e óssea também. Então, não é um exercício leve, precisa sem dúvida de um exercício orientado, precisa buscar auxílio profissional e precisa sim trilhar esse caminho de um dia um pouco mais, um dia um pouco mais. No passado, Mônica, a gente tinha pessoas que se movimentavam naturalmente, subiam escadas, caminhavam bastante para fazer as suas tarefas do dia a dia. Hoje a tecnologia trouxe muitos benefícios, mas também trouxe a oportunidade da gente sentar mais tempo. E esse tempo sentado tem roubado demais a nossa força muscular, entre outros fatores importantes para a saúde. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que, claro, qualquer pessoa que está sedentária vai começar com uma carga de acordo com a sua possibilidade. Mas é preciso entender também que ficar só nessa carga o resto da vida não vai resolver o problema ou não vai recuperar de maneira satisfatória
toda aquela perda que já aconteceu. Então, se a pessoa quer reduzir essa perda ou recuperar a massa muscular, é muito importante que essa carga seja progressiva. E nesse Uhum, aspecto, especificamente a musculação, ou mesmo as uhum, aulas de ginástica sim. localizada, aulas que você já começa a usar alguns acessórios, equipamentos, isso ajuda bastante. Então, é importante o público, né, que está lá em casa entender, né, que a carga progressiva é um fator crucial nesse processo, né? Sem dúvida alguma. E perder esse medo, né? Você precisa realmente procurar um profissional da sua confiança, entender esse processo e seguir esse caminho de progresso. Porque eu costumo dizer para quem não entende, para quem é da fisiologia, para quem é a pessoa que está em casa, que é leiga na atividade física, que está começando, imagine que você está numa escada rolante e essa escada rolante, até os seus 30 anos, ela está subindo. Mas após os 30 anos, ela começa a descer. E ela vai descendo lentamente, mas chega uma hora que ela começa a descer mais rápido. E você não quer chegar até o final dela lá embaixo. Você quer preservar aquele status que você está, de pessoa funcional, de pessoa autônoma, que tem condições de aproveitar o melhor da vida nessa fase tão linda. Então você precisa virar, dar uns 180 graus nos seus hábitos sedentários e começar a se movimentar. E se movimentar com vigor. Por quê? Porque se você se movimentar muito lentamente, ficar como a Mônica falou, ali na mesma carga, na mesma intensidade, caminhando aquela mesma quantidade de tempo com o mesmo ritmo, você vai fatalmente sofrer essas perdas. Isso vai aparecer no seu dia a dia, na sua qualidade de vida. Cris, falando um pouquinho agora de osso, né? Os homens talvez não tenham tanto essa preocupação, mas as mulheres pós-menopausa, questões hormonais, né? Muitas começam a ter a perda também de massa óssea, osteopenia que pode virar uma osteoporose. Como que a gente trata isso através da atividade física? Quais são as atividades mais indicadas para a reconstrução, a reposição dessa massa óssea? Exercícios que a gente chama de osteogênicos, né? Quais Uhum. são os melhores? O que a ciência diz a respeito de conservação, né, e recuperação de massa óssea para quem já está nesse processo? A perda de massa óssea, Mônica, ela é muito importante, mais frequente do que a gente imagina. Nem tanta gente, assim como a gente imagina, faz o acompanhamento devido da sua massa óssea. Então, precisa anualmente fazer aquele exame de densitometria óssea para ver como está a condição do seu osso e como está a evolução dessa massa óssea. Tem gente que acha que não dá para ganhar massa óssea, e dá. Como? Através de um bom acompanhamento com o seu médico, seu nutricionista e principalmente do exercício. Respondendo diretamente, quais exercícios nós precisamos fazer para ganhar a massa óssea? A gente precisa de impacto. E essa palavra às vezes assusta. Nossa, eu ouvi exatamente o contrário do meu médico. Eu não posso fazer exercícios com impacto. E na realidade, o impacto, assim como o exercício de força, ele precisa ser gradativamente aumentado. Então, eu não vou começar, estou com osteoporose, eu vou começar fazendo uma atividade de alto impacto? Não, você não vai fazer uma atividade de alto impacto neste momento, mas você precisa trazer para a sua musculatura, para a sua massa óssea, uma razão para que ela se desenvolva. E qual é essa razão? Quando ela começa a sofrer sobrecarga de impacto. Então, quem faz isso? O músculo, a musculação, você pode conseguir fazer com que a sua massa óssea também melhore. E exercícios que são aeróbios, que tenha um baixo impacto no início, então uma caminhada leve, que comece a aumentar a velocidade. Quanto mais rápido você caminha, maior é esse estímulo de impacto para os seus ossos, então mais ganho você vai tendo gradativamente, sendo bem acompanhado, podendo administrar esse impacto. Então, cuidado com a recomendação. Não faça coisas com impacto, faça, por exemplo, atividades na água. Então, tenha consciência que na água eu tenho um menor impacto, portanto, a minha massa óssea não é beneficiada. Ali não é o ambiente que você mais pode tomar proveito para a sua massa óssea. E sim, musculação, exercícios de força e exercícios aeróbios que tenham esse pé no chão, esse impacto que a gente chama de intermitente, que numa dança, numa movimentação onde você sobe degraus, onde você caminha um pouquinho mais acelerado, aí sim você ganha estímulo para os seus ossos.
Ou seja, a gente está vendo que um programa de envelhecimento saudável ou de longevidade saudável e longevidade ativa, ele tem que ter vários componentes. Uhum. Um tipo só de exercício talvez não consiga abranger todas essas necessidades, né? E a gente tem essa questão da hidroginástica, que é tão famosa para a melhor idade, para o público 60 a mais. Quais que são as vantagens de fazer a hidroginástica especificamente? Aonde que a hidroginástica entra nesse programa que tem uma abordagem de 360 graus? A hidroginástica depende muito dos professores, de como é esse programa. É um ambiente, é uma estratégia. Então, cada profissional ele vai conduzir a sua aula da maneira como ele acredita ou como ele periodizou. Então, é muito amplo a gente falar da hidroginástica, assim, olha, ela faz isso. Mas o que realmente ela é uma atividade prazerosa, na maioria das vezes. Eu acho que o prazer de se movimentar, de estar num ambiente com uma piscina agradável, com uma temperatura agradável, com pessoas ao lado, com colegas, isso faz com que a pessoa tenha uma maior aderência à atividade física. E ela também se sente mais segura no ambiente, porque não exige tanto do equilíbrio, ela sente que ali ela consegue manter o corpo mais estável, principalmente se a piscina proporciona lugares para ela se segurar, se o profissional que está à frente da turma consegue trazer dicas que tragam maior segurança para essas pessoas, então ela é prazerosa. E ela também estimula muito o condicionamento físico geral, o movimento articular. Então são vários aspectos que a gente desenvolve a partir da estratégia hidroginástica. Mas é claro, dá para desenvolver força? Dependendo da aula, dependendo de como o profissional conduz, dá. Dá para a gente trabalhar aspectos cognitivos numa aula de hidroginástica? Certamente. É só você desenvolver essa estratégia, inserir no seu planejamento, que você vai conseguir desenvolver, sim, memória, raciocínio, tempo de reação e vários outros aspectos cognitivos. Então, ela pode ser uma atividade muito rica. Só que do ponto de vista de massa óssea, ela tem essa limitação, porque realmente essa força, né, do empuxo, essa força da água, diminui muito o nosso impacto, né? Então a gente passa a pesar menos dentro da água e acaba sendo um estímulo a menos para a nossa massa óssea. Mas pode ser uma porta de entrada muito interessante justamente para aquelas pessoas que estão talvez num estado um pouco mais frágil e Uhum. que têm receio de uma queda, né, ou que tem alguma deficiência ou dificuldade de equilíbrio em algumas situações, e ali na água a pessoa está no ambiente completamente seguro, né? Isso, sem dúvida. E como você disse, dependendo da intensidade imposta ao exercício pelo professor, um trabalho cardio maravilhoso, ajuda a Maravilhoso. perder peso, né? Sim. Então, faz parte de um todo, né? De um rol de atividades que também soma bastante. Agora, Cris, você falou de um aspecto que vem tomando cada vez mais importância, né? Que está cada vez mais relevante e que tem descobertas quase todos os dias. A população está envelhecendo e as demências, né, a questão do Alzheimer, o declínio cognitivo de maneira geral, tem sido muito debatido, tem sido muito comentado. Então, quais são os principais aspectos que precisam ser trabalhados e que ajudam a diminuir ou pelo menos desacelerar esse declínio cognitivo? O que pode ser feito num programa de atividades físicas? E agora, falando especificamente desse declínio cognitivo, quais seriam os principais pilares a serem trabalhados também, que podem ser trabalhados junto de um programa de atividade física? É incrível falar sobre isso, né? Porque é minha área de atuação nos últimos anos. E a ciência ela traz, inclusive, alguns dados muito importantes. Por exemplo, a cada 10 pessoas que sofrem com doenças neurodegenerativas, como as demências, 4 a 5 poderiam ser prevenidas com o estilo de vida. Ou seja, nós temos no nosso estilo de vida alguns fatores que são modificáveis, que dependem de como conduzimos a nossa vida, principalmente a vida adulta, para que a gente evite. E quase 40%, então, dos casos hoje no mundo poderiam ser evitados. Isso é muito impactante. Então, a gente não pensa tanto hoje que a demência ela é simplesmente genética e que eu não posso fugir disso. Se eu tiver que viver muito, eu vou acabar enfrentando isso de cedo ou tarde. Então, não é bem essa a ideia. Nós temos, sim, muita coisa para fazer, para prevenir e fazer o nosso melhor para evitar que isso aconteça. E dentre esses pilares, nós temos alimentação. Existem alimentos que são conhecidamente
favoráveis ao desempenho cognitivo e à prevenção de declínio cognitivo e doenças neurodegenerativas, ao passo que existem alguns alimentos que são desfavoráveis. Então, se você não conhece, não é especificamente o nosso objetivo da conversa, mas procure isso, porque vale a pena você inserir esses alimentos na sua dieta. E também existe a questão de você estimular o seu conhecimento, o seu cérebro. Não pense que, olha, eu já fiz a minha faculdade, eu já fiz meu processo profissional, eu aprendi, agora eu só estou desempenhando aquilo que eu aprendi lá atrás. Não, o cérebro, ele precisa de novidade, ele precisa conhecer coisas novas. É uma máquina perfeita, mas ela não foi feita para ficar estagnada. Então, não importa a idade que você tenha ou quanto você se desenvolveu na sua vida profissional, sempre aprenda coisas novas. E na nossa sociedade, às vezes a gente se recua um pouco quando pensa no erro, quando pensa em algo que eu não sei fazer. Mas a atividade física eu tenho usado para que justamente nós tenhamos a oportunidade de aprender coisas novas e assim desenvolver novas sinapses, que são novas conexões entre os neurônios. E a atividade física, ela é a ferramenta ideal para isso. Por quê? Nós temos um corpo conectado. O cérebro, ele não é do pescoço para cima. Nós temos neurônios no corpo inteiro. Todos os movimentos acontecem por um comando do seu cérebro. Então, você precisa entender que cada vez que você se propõe um desafio motor, um desafio que envolva os seus membros superiores, inferiores, a manipulação de algum material, você está desenvolvendo o seu cérebro. E se essa atividade ela for pensada para que você adquira memória, raciocínio, pense em lateralidade, em orientação de espaço, você está trazendo um ótimo estímulo para o cérebro e assim você evita, né, estar nessa mesmice cognitiva, que é o grande perigo hoje em dia. Ou seja, você consegue propor uma atividade física travestida de brincadeiras que são justamente elaboradas, desenhadas para poder treinar a memória, a coordenação, a velocidade dos reflexos, enfim, são atividades programadas dessa forma. Sim, e não propostas como uma brincadeira, porque às vezes assim você tem um preconceito, nossa, eu não tenho tempo para brincar, né? Apesar de ser muito lúdico e muito gostoso. Mas quando a gente ensina, olha, isso desenvolve o seu cérebro por esse aspecto, você tem que raciocinar, está acontecendo um processo muito rico do ponto de vista neuromotor, então as pessoas passam a adorar aquele erro, porque ela entende que se eu estou errando é porque eu ainda não aprendi. E ao mesmo tempo que trabalho o cérebro, eu estou desenvolvendo todo o meu corpo, trabalhando o condicionamento físico, movimentando as minhas articulações, proporcionando uma maior liberação de líquido sinovial nas minhas articulações. E às vezes, dependendo da atividade, você até pode trazer um aspecto de resistência para os seus músculos, para os seus ossos. Então fica completa a atividade. Cris, você falou um pouquinho de articulações, né? E a gente tem algumas degenerações que são mais características também da idade mais avançada. Então, as artrites, as artroses, né? As questões reumáticas, tecidos moles, enfim. Como que a gente lida com isso num programa de exercícios? Quais que são essas desfuncionalidades, né? Disfuncionalidades ou essas patologias que acontecem com maior frequência? E como que a gente contorna isso num programa desse tipo? O principal aspecto para cuidar de articulações que já apresentam desgastes, é você olhar do ponto de vista muscular. Então, a gente precisa primeiro estabilizar essa articulação, trazendo condições daqueles grupos musculares que estão ao redor dessa articulação, para que elas façam melhor o seu papel, que é proteger, além do movimento, trazer um movimento com mais qualidade, com mais desempenho, proteger essa articulação. Então, essas pessoas com comorbidades articulares, certamente elas também têm desequilíbrios musculares, encurtamentos, fraquezas musculares, assimetrias, né, entre direita e esquerda, entre agonista e antagonista, ou seja, o músculo da frente, o músculo de trás. Então é importante uma avaliação completa dessas pessoas para que a gente possa prescrever um programa adequado, um programa inicial que comece a cuidar desses desequilíbrios, estabilizando melhor a articulação e a partir desse ponto, aí sim, progredir o treinamento. Quer dizer, essa deficiência, né, de força ou de flexibilidade, ou ainda essa falta de equilíbrio entre força e flexibilidade na articulação, acaba levando a uma degeneração das articulações.
Sem dúvida. E isso pode ser tratado e isso, inclusive, ajuda a melhorar o quadro ou diminuir a velocidade dessa degeneração em vários tipos de degeneração. Na verdade, é o único caminho, porque se você não cuidar da causa, né, aquele desequilíbrio entre força, flexibilidade, a falta de mobilidade, assimetrias, isso causa o processo de desgaste, na maioria dos casos, se você não tratar essa causa, qualquer outro tratamento, ele vai ser apenas paliativo, ele vai ser apenas por um tempo, e depois aquilo vai voltar a apresentar, e às vezes até com maior magnitude. Então é importante cuidar da causa, e a gente não cuida da causa com repouso, a gente cuida da causa com o movimento, com o exercício bem administrado, corretamente prescrito. Você falou de um termo que está em alta, que é o termo mobilidade, né? Assim, eu acredito que as pessoas que estão lá em casa nem sempre entendem a diferença entre mobilidade e flexibilidade. Eu não gosto de fazer aula de alongamento. Mas dói, não é confortável. Eu não preciso porque eu não vou ser bailarina. Então, às vezes a gente ouve, né, algumas argumentações, porque de verdade o trabalho de flexibilidade em si não é dos mais confortáveis, né? A pessoa sempre tem aquela sensação de alongamento, que é uma dorzinha, né? Uma coisa muito próxima. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença. O que é mobilidade, o que é flexibilidade e qual é o papel dos dois no tratamento da longevidade saudável? É mesmo difícil diferenciar esses termos, porque se você não tem uma flexibilidade que está mais relacionada ao seu tecido muscular, às fibras contráteis e aos seus tendões também, o seu tecido conectivo, o seu tecido mais passivo, você não vai ter uma boa mobilidade que está relacionada aos graus de liberdade de movimento de cada articulação. Então, à medida que a gente vai encurtando a nossa musculatura, através até de vícios posturais, de ficar muito tempo sentado, pode ver, estamos sentadas. Então, nessa posição, como é que está a posição do meu joelho? Como é que está a posição? A Mônica até já se mexeu aqui, Nossa. Porque a gente se incomoda, já estamos um tempo, já queremos alongar, porque isso causa o encurtamento posicional, que ele é temporário. Quando a gente ficar em pé, vai acabar esse encurtamento, mas se eu fico muitas horas do meu dia sentada, por exemplo, eu vou encurtar esses tecidos que são ativos, né? Minhas fibras musculares vão ficar mais encurtadas, como um elástico, que ele vai ficando cada vez mais tenso. E conforme você faz exercícios de alongamento, você vai melhorar essa capacidade tão importante que é a flexibilidade e vai impactar também a sua mobilidade. Ou seja, você vai ter maior grau de amplitude, de liberdade de movimento nas suas articulações. Isso se relaciona com as suas atividades da vida diária, com as suas atividades funcionais. Por exemplo, eu vou vestir uma calça, eu vou colocar uma meia, um sapato. Para isso, você precisa ter um equilíbrio de ambos, tanto de flexibilidade nos seus músculos, quanto de mobilidade no seu quadril, no seu joelho, senão você não consegue realizar aquilo. Então é importante entender que a aula de alongamento ou atividades de alongamento que estimulem a sua flexibilidade, elas não precisam ser desconfortáveis. Eu falo, é um desconforto? Sim, dá aquela puxadinha, aquela esticadinha, mas precisa ser com gentileza, precisa ser suave. Você precisa entender que está colocando o seu corpo numa posição nova, diferente, que muda daquilo dia a dia que você costuma fazer. E aí sim, com respeito, devagar, indo aos poucos, você vai notar maior liberdade de movimento, mais leveza nos seus movimentos cotidianos, e isso vai te motivar a cada vez mais querer cuidar desse aspecto, sem pensar em ser bailarino nem bailarina, nada disso. Cris, tem também nessa questão da amplitude dos movimentos, a gente nota que às vezes o medo de uma queda é o principal fator limitante naquela amplitude. Então a pessoa ela não quer ir até lá porque de repente ela pode desequilibrar e cair. Como é que é essa questão do equilíbrio? Isso também é treinável? Existem atividades que melhoram essa questão dos reflexos e promovem o equilíbrio a ponto de evitar quedas? Sem dúvida, você, nessa fase da vida, uma das coisas que precisa fazer parte do programa de atividade física da pessoa madura, do idoso, é justamente um trabalho de equilíbrio que pode estar associado a um trabalho de força.
Você pode ter um trabalho de estabilização numa única perna, enquanto você desenvolve o fortalecimento de uma outra perna. Não necessariamente você vai fazer apenas o uso do equilíbrio estático, parado num único lugar, embora isso também seja uma estratégia. Então, treinar equilíbrio, você consegue melhorar. A gente tem dados na ciência suficientes para entender que realmente faz diferença praticar, treinar esse equilíbrio. Não é uma coisa que você tem que aceitar como parte da vida. Olha, meu equilíbrio era bom quando eu era jovem, olha agora como eu não tenho equilíbrio. E as pessoas se convencem. Eu acho impressionante como alguém fala assim, eu não tenho equilíbrio. Peraí, seu equilíbrio pode não estar bom hoje, mas se você participar de uma atividade que desenvolva esse aspecto, ele vai fatalmente melhorar, né, depois de um tempo de médio a longo prazo. E isso corresponde sim em menor incidência de quedas. A gente cai porque tem vários fatores associados, também relacionados ao nosso controle postural, também relacionados aos aspectos neurológicos, também relacionados à nossa dinâmica de centro de gravidade, ou seja, como que a minha coluna se alterou, se modificou ao longo dos anos, até por conta dessas disfunções musculares, dessa falta de mobilidade que eu fui desenvolvendo, dessa rigidez articular que eu fui desenvolvendo, que eu fui permitindo que acontecesse, e aí eu começo a ter ser mais favorável a quedas. E aí nós sabemos do risco da queda, né? Além de você ter fraturas, de repente se submeter a cirurgias e até chegar ao óbito, como acontece com muitas pessoas. Então, prevenir quedas é também olhar para o ponto de vista do equilíbrio, da força, da mobilidade, são vários fatores associados. E não alongar por medo de cair ou não participar de uma atividade física por medo de cair é um contrassenso. Porque é justamente nessas atividades, claro que de maneira segura, com estratégias adequadas, que eu vou conseguir evitar esse risco. E agora você falou também de uma questão que é muito recorrente, Cris. As pessoas têm dúvida se, eu já sou velho, não adianta mais começar, né? Então, como é que é essa questão da treinabilidade? As pessoas mantêm a treinabilidade? Treinar, fazer atividade física, fazer exercício regular em qualquer idade dá resultados? As pessoas menos treinadas são as mais treináveis. É o que Isso a é um gente princípio vê. E que os resultados são super rápidos, né? são mais Parece. rápidos e são mais potentes. Então, aquela pessoa que está mais já idosa, aquela pessoa que já está há mais tempo nesse sedentarismo, e eu ouço até de filhos, mãe, Cris, a minha mãe tem 90 anos, ainda dá tempo? Meu Deus, claro que dá tempo. Ela vai, lógico, fazer aquele passo a passo, primeiro degrau, próximo degrau, mas a diferença ela vai ser tão grande que é onde nosso olho brilha como profissional, é onde a gente percebe as maiores diferenças. E claro, quanto antes você começar, melhor você vai estar depois de um certo tempo. Então, se começar tardiamente, os resultados também vão chegar, mas eles vão chegar talvez com uma magnitude menor, mas com uma grande transformação na sua qualidade de vida, com uma grande transformação na sua segurança, no seu dia a dia, na sua autonomia. Eu acho que a gente já falou de quase todos os aspectos, exceto o aspecto cardiovascular, né? Coração, circulação, aonde que esse treinamento consegue ajudar na idade avançada, na longevidade saudável? Qual que é a importância também de um treinamento para o coração, para o sistema cardiovascular? Pensando em coração, né, esse órgão fantástico, é tão comum a gente pegar pessoas, pega ali minha lista, com mais de 2.000 pessoas que eu acompanho, quase que todas tomam um remédio para controlar a pressão arterial. A hipertensão é incrível, a estatística é monstruosa, né? Monstruosa. É assim, parece que é normal, né? Mas até de médicos, às vezes tem médicos que falam, mas na sua idade, né? Então era esperado. É esperado porque é comum, mas não deveria ser assim se a gente cuidasse dessa bomba e da alimentação, claro, com o exercício. Como é que funciona? Eu gosto de explicar isso para todo mundo que não entende dessa fisiologia. Pensa no seu coração como uma casa. Essa casa, conforme você vai envelhecendo sem se exercitar, sem treinar o aspecto cardiorrespiratório, que são aqueles exercícios que fazem o seu coração bater um pouco mais rápido, você vai fazendo com que essa casa ela se enrijeça e ela fique menor por dentro. Então, se ela fica menor por dentro, não cabe tanto sangue cada vez que ele se enche. Então, ele fica menos eficiente.
Quando você se exercita, faz exercícios aeróbios regularmente, não importa a idade que você comece, ele começa a se transformar. É como se você reformasse essa casa, fazendo com que os cômodos dela ficassem maiores por dentro. Então, esse coração, agora maior por dentro, ele vai começar a encher mais de sangue a cada vez que ele se contrai, ele vai mandar mais sangue para a corrente sanguínea. Então, você vai ter um coração mais eficiente. Com um coração mais eficiente, nós temos como controlar, e até para quem já tem hipertensão, a gente consegue diminuir os efeitos dessa pressão maior, ela vai conseguir ficar menor até. Tem gente que diminui a dosagem do seu remédio com acompanhamento médico, porque ficou com um coração mais eficiente, e assim ele evita vários riscos. Risco de infarto, risco de um AVC, porque além do coração, você também está reformando as suas artérias e as suas veias. Existe uma coisa chamada angiogênese. Então, ou seja, nós vamos criar nova circulação a partir da demanda do exercício. Isso acontece para quem se exercita regularmente, por um tempo de médio a longo prazo. Você vai reformando a sua árvore vascular, assim diminuindo vários riscos. Então, como não fazer isso? Como ficar sentado sabendo que toda essa mágica está esperando você decidir levantar e colocar essa máquina para funcionar? Cris, eu tenho todo final de programa, em todas as entrevistas, eu faço uma mesma pergunta para todos os nossos convidados, que a maioria das pessoas que está em casa já ouviu, ou já sabe, ou tem a consciência de que é importante fazer atividade física. Mas no Brasil, pelo menos metade delas ainda não deu o primeiro passo e não decidiu começar a se exercitar. Então, eu gostaria que você, como uma profissional especializada, fizesse um trabalho de convencimento, né? Ou qual seria a recomendação, ou qual seria a dica de ouro para aquela pessoa que já está nessa fase 60 a mais, que está lá em casa, que está no sedentarismo, e apesar de saber que precisa e que é bom, ainda não deu o primeiro passo. O que você diria para essa pessoa? Eu diria, aceite o convite que você recebeu. Eu sei que você recebeu o convite de alguém. Alguma filha, algum filho, o médico, alguém que conhece uma turma, uma academia, falou, vamos lá comigo, aquela sua amiga, aquela sua comadre ou seu compadre, né? Vamos lá comigo, tem uma turma legal, aceite o convite, vá uma vez, vá uma semana, você vai se encantar. Talvez você quebre várias expectativas de que vai ser difícil, de que vai ser duro, que você vai sentir dor, e você vai se encantar com essa maravilha que é o movimento. Porque só aceitando esse convite que você vai perceber o quanto é possível a gente envelhecer com qualidade, fazendo tudo o que a gente gosta e a gente não dar trabalho. Porque um grande medo que eu ouço das pessoas é: eu tenho medo de dar trabalho para os meus filhos. Então, faça por eles também. Aceite o convite por você e por essas pessoas que tanto te amam. Fantástico, Cris. Muito obrigada. A gente vai terminando por aqui. Prazer enorme te receber. Uma das maiores especialistas, né, eu diria, do Brasil aí, em conhecimento de atividade física para melhor idade, gestão do envelhecimento saudável, enfim. Muito, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, foi um prazer. A gente vai ficando por aqui, e se você curtiu, não esquece de assinar aqui o nosso canal. Toda semana temos convidados novos, conteúdos novos, para você conhecer cada vez mais sobre os bastidores e a nossa comunidade da Companhia Atlética.